vocês têm, entre tantos atributos, ele é corajoso. Ele me convidou. Então, ele é um homem de coragem e um bom e fiel amigo. Maturidade na mordomia financeira. Então, finanças, eu acho que é o assunto mais falado, tirando o período eleitoral, né? Na internet. Eu acho que se não for o primeiro, deve estar entre os 3 assuntos mais falados. Vocês têm um especialista, além de pastor, também especialista em mídia social e internet, e ele pode levantar melhor isso para vocês. Mas a administração das finanças é uma responsabilidade de toda a família. Às vezes a gente pega na internet ou em tudo aquilo que a gente aprendeu, as finanças é a responsabilidade do homem, né? Aí depois vem a luta para dizer, não, a finança é a responsabilidade da mulher, e a independência da mulher, a independência financeira da mulher, e é certo, e é digno, e é justo que tenha essa independência. Mas a administração das finanças é uma responsabilidade de toda a família, onde quem lidera esse processo do ponto de vista bíblico é o homem. Quem lidera, não quem é o único responsável. E nós vamos avançar. Antes que alguém já discorde de começo, me deem aí esse tempo dos 30, 40 minutos, para ao final você discordar. Eu vou procurar, na medida do possível, e vocês vão estar com suas Bíblias, discorrer com base na Bíblia. Nós vamos ler vários versículos aqui, vocês vão marcar para depois entender o contexto, que às vezes a gente cita um versículo e não dá para citar o contexto de todos os versículos que a gente cita aqui, né? Mas vocês vão poder marcar. Então, vamos ter essa paciência. Então, como eu falei no começo, hoje nós não vamos ter aqui uma masterclass de 6 em 7. Aí a Dinaldo já riu, alguns já riem, porque sabe o que é isso, 6 em 7. E todos não são obrigados a saber. Hoje nós não vamos ensinar como você atingir o primeiro, segundo ou 20º milhão em um ano, ou em 5 anos, ou em 2 anos. Talvez você atinja até mais, mas não vai ser esse o objetivo. Nem também como ficar rico, né? Como a internet ensina. Hoje nós vamos lembrar coisas que todos os que são cristãos, que são crentes, que conhecem a palavra, já sabem. Eu acho que vocês não vão ouvir nenhuma palavra nova hoje. Isso é uma decepção, né? O cara sai de casa num domingo e a pessoa que traz a palavra diz, olha, você não vai ter nenhuma palavra nova hoje. Talvez a gente tenha um novo entendimento, mas uma palavra nova, eu creio que tudo aquilo que a gente vai ouvir, vocês já ouviram. Nós precisamos lembrar das coisas básicas, que pelo resultado que a gente tem na nossa sociedade, e infelizmente às vezes na maioria ou em boa parte das famílias das igrejas, essas coisas básicas parecem que foram esquecidas. Porque se fizer uma pesquisa, e eu não vou fazer isso aqui, talvez a gente fizesse pela internet, né? Como é que está a sua situação financeira? Aí vocês pegam as estatísticas, 70% ou 60% está com o nome no sistema de crédito, no Serasa, está com o nome sujo, está endividado, está com as parcelas atrasadas. A situação do mundo como um todo não ajuda, a do país também não está fácil. Então a situação está difícil. Mas a Bíblia nos ensina maneiras, formas de como manter as nossas finanças saudáveis. Os livros que mais vendem e os cursos que mais faturam são aqueles que ensinam como ficar milionário. Então, às vezes, os exageros é que são os problemas para nós, principalmente na igreja. Os extremos é que são os problemas. Você tem gente que diz, olha, e está aí a teologia da prosperidade dos últimos anos, que você precisa ficar rico, você precisa ter, você precisa mostrar que tem. É uma forma de demonstrar a bênção de Deus na sua vida. Na Bíblia está cheia de homens ricos e tal, e você tem que conseguir os seus 6 em 7.
E para quem não sabe o que é 6 em 7, eu aprendi há pouco tempo atrás, é você conseguir 6 dígitos de reais, ou seja, 100 mil, 200 mil, 300 mil em 7 dias. Alguém já tem escutado falar no 6 em 7? Isso é uma maravilha, né? Você conseguir em 7 dias, na internet, lança um produto. E existem pessoas que realmente ganham. Eu não venho também para ir para o outro extremo, para dizer, olha, isso não vale de nada, não veja nada disso. A internet, como muitas coisas no mundo, ela tem coisas boas e tem coisas ruins. A diferença que vai fazer na nossa vida talvez vai ser a dose, aquilo que eu escolho a me informar e a trazer para a minha vida da internet. A internet em si, ela não é nem boa nem ruim, mas o uso que eu faço dela e o objetivo que eu tenho com aquilo que eu estou acessando é que vai fazer a diferença boa ou ruim para a minha vida. Então, esse é a tônica do mundo que a gente vive hoje. O outro extremo é dizer que não, nada disso serve, então Deus não tem nada a ver com milionário, você, né, que é bíblico, se você tem o que comer, com o que se vestir, se contenha com isso. Então, o problema não é encontrar base bíblica para um ou para outro, o problema é encontrar o equilíbrio nisso, de se contentar com o que tem o que comer e o que vestir, eu agradeço, e se Deus abençoar para que você fique milionário, bilionário, saber o que fazer com esse dinheiro e saber qual o propósito pelo qual Deus lhe deu isso. Esse aqui é o grande desafio para o crente. Como entender diante do Espírito Santo de Deus, como estar contente quando tem pouco e quando não ser dominado pelas riquezas quando tem muito. Então, eu creio que é isso que nós vamos discorrer. 1 Timóteo 6,9, nós temos o seguinte: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. Então a gente vai aprendendo. O problema da riqueza não é a riqueza, o problema é o amor à riqueza. O problema de ser rico não é você ser rico, é você querer ficar de qualquer maneira, ficar rico. A meta é ficar rico. A meta não é glorificar a Deus, a meta é ficar rico. Por isso que ele diz, olha, os que querem ficar ricos caem em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, Timóteo, quando está recebendo nessa carta, a primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo está ensinando, está dizendo, olha, se o seu objetivo, se o seu desejo for ficar rico, saiba que aqueles que querem, que têm esse desejo, eles vão cair em tentação. Porque o alvo não está sendo se utilizar daquilo que Deus, como a irmã bem falou no começo, todas as coisas vêm de Deus, e aquilo que Deus colocou na minha mão, como um instrumento para a glória dele. Não, mas é para ser rico. E vai cair em tentação. E vocês podem imaginar quantas pessoas isso ocorre, né? Tem uns que mudam depois que ficam ricos. E tem uns que já mudam só no desejo de ficar rico. Você já vê que a pessoa... Porque há um tempo atrás alguém dizia assim, olha, é melhor ter do que ser. E a gente como crente sabe que não, é melhor ser alguém do que ter. Mas já passou para outra fase que diz, é melhor parecer ter do que ter. Vocês veem isso na internet? Eu só sou eu. Então veja a que ponto nós chegamos. Não é mais importante você saber quem você é. O mais importante hoje no mundo é você parecer ter alguma coisa. E aí é que está o problema, que tem coisas mais nobres que o Senhor espera que os seus filhos busquem. O reino dele, a família, os relacionamentos, proclamar a sua palavra. Se o meu objetivo número 1 na minha vida for ficar rico, eu vou esquecer essas outras coisas. Então essa noite nós vamos deixar a palavra do Senhor nos lembrar como gerir, como administrar, como sermos mordomos de verdade daquilo que Ele mesmo nos confiou.
Eu não sei vocês, mas eu quando escutei assim a palavra mordomo, né, mordomia, para mim mordomia, quem vem do interior como eu, quando alguém dizia o cara gosta da mordomia, o cara gosta da folga, né? Não é assim, não sei aqui, mas eu vim de Pernambuco há muitos anos. Lá o cara dizia, aquele cara gosta de uma mordomia, gosta de folga, né? Que é tudo na mão. Mas quando a gente vem para o contexto bíblico, que vocês, como estão numa série de mordomia, já com certeza aprenderam que a mordomia não é você ficar na folga, é você servir. É você tomar conta de algo que alguém lhe confia, e usando também a linguagem do interior, é aquilo que você toma conta e dá conta. É aquilo que alguém lhe confia, você cuida, você zela e você apresenta para o dono daquilo que lhe confiou. Então isso é que é ser, vamos dizer de maneira muito resumida, ser mordomo. É você cuidar daquilo que não é seu. Não é cuidar da vida do outro, tá? É cuidar das coisas que Deus lhe confia. Sabendo que tudo vem dele, por ele, para ele e para a glória dele. E que Deus nos deu a honra, né, no sentido de a confiança, nos colocou numa situação de poder cuidar daquilo. Então precisamos retribuir essa confiança. A Bíblia fala aí, é mais fácil hoje com a internet contar, com um programazinho, mas mais ou menos 248 vezes a palavra fé. Mais ou menos 420 sobre salvação. E mais de 2.000 sobre finanças e coisas similares a finanças, a patrimônio. E aí você já deve ter visto na internet. Está vendo aí que as finanças são mais importantes porque Deus está falando mais? E não é esse o sentido. O fato de a Bíblia relatar mais vezes as finanças, quando você também vai para Jesus, para as parábolas dele, as parábolas, a maioria delas se refere a patrimônio e a finanças. Ele não está com isso querendo dizer que essa deve ser a coisa mais importante da nossa vida. Mas essa sim é uma das coisas mais presentes na nossa vida. E por isso que a Bíblia usa tanto, porque é fácil a gente entender e compreender. Quando Jesus usa a parábola dos talentos, ou do trabalhador, dos trabalhadores na vinha, fica fácil para as pessoas compreenderem. Porque era do dia a dia delas. Então, ela não tem essa importância pelo número de vezes, mas ela tem a importância pela frequência com a qual ela aparece na nossa vida. Não é a mais importante, mas ela sempre estará presente. E se é uma coisa que está sempre presente na nossa vida, se eu não tomo cuidado, se eu não ajo da maneira correta, eu vou ter muitas chances de errar se eu não fizer da maneira que a Bíblia nos ensina. Então, esse é, vamos dizer assim, a importância que tem essa frequência de falar de finanças na Bíblia. E elas são tão importantes que pesquisas feitas em vários países, eu não vi exatamente do Brasil, mas não deve ser muito diferente, dos Estados Unidos, a segunda causa de divórcio é por causa de problemas financeiros na família. Se tiver curiosidade, pergunto qual é a primeira, tá? Mas hoje nós vamos nos ater à segunda, que é de problemas financeiros. Os problemas financeiros são a segunda maior causa de divórcio nos Estados Unidos. Se vocês me dessem só mais 30 segundos e eu tivesse que concluir, eu diria uma regra que vocês também já sabem. Querem manter finanças saudáveis? Gastem menos do que ganham. Você vai ter problema se você fizer isso? Né? Então, às vezes, a gente está numa situação difícil porque a gente quebra a primeira regra. Eu não estou dizendo que em algum momento na nossa vida a gente não cometa esse erro, ou situações nos levem a cometer esse erro. E se eu fizesse essa pergunta, eu mesmo levantaria a mão e dizer, eu já cometi esse erro. Então, não tem como escapar essa regra. Se Deus quer que você gaste mais do que o que você ganha com o seu trabalho, Ele vai lhe dar além do que você ganha com o seu trabalho. Mas a gente, para descobrir isso, não precisa gastar na frente. Deixa Ele dar primeiro.
Você ganha lá 1 e você vai gastar 1,5 porque Deus vai lhe dar o meio. Mas não, eu já gasto e espero que Deus mande. Eu não sei se vocês já viram gente fazer isso. Meu irmão, eu fui na fé. Então, sem Deus mandar, você foi realmente na sua fé, tá beleza. A gente tem vários testemunhos. Mas porque teve a palavra de comando de Deus, vá. Mas sem Deus mandar, não ultrapasse. Então, para cumprir essa regra, é preciso uma coisa fundamental. Que a gente, até por formação, e a gente vê como é difícil para a maioria das pessoas, é verdade, a gente vê a quantidade de aplicativo que ensina, quantas pessoas ensinando a você guardar 10%, 20%, 30%, porque parece que, em parte, a gente se infantilizou um pouco. A gente se engana, se ilude de que pode enganar a matemática. Então, é necessário planejamento. Então, vocês vão ver que eu vou demorar em falar algumas coisas que normalmente se espera que fale quando está falando de finanças, para a gente começar do básico. E para não ser da minha cabeça, Lucas 14, do 28 ao 30, Jesus está falando do reino e ele está dando aqui mais uma comparação sobre patrimônio, sobre finanças, para as pessoas compreenderem o reino, tá? Eu não quero aqui que vocês digam, poxa, ele está manipulando, está usando um objetivo de Jesus que é maior, que é o reino, é verdade. Mas eu não creio que Jesus vá usar um exemplo errado para ensinar uma coisa certa. Ele normalmente, quando ele está dando uma parábola, ele diz, olha, o reino de Deus é semelhante a isso. Então, se ele está ensinando sobre o reino de Deus, ele vai dar um exemplo de coisa certa. Então, Lucas capítulo 14, do 28 ao 30, diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, repito, o objetivo desse ensino é alertar as pessoas que estavam ali querendo entrar, seguir Jesus, e Jesus estava alertando para dizer, olha, você quando for entrar num negócio, você olha direitinho para ver se é isso mesmo que você quer. E ele pegou o exemplo prático da vida das pessoas para dizer, olha, se você quer construir uma torre e você não quer passar vergonha, você primeiro planeje, ponha no papel, veja quanto vai custar. Então, não só ele está ensinando para o reino, mas está ensinando para o nosso dia a dia de finanças. Pesquisas mostram que você perguntar para a pessoa, liste os 5 maiores gastos que você tem, as pessoas não sabem dizer. Porque não tem o mínimo de organização para colocar as finanças naquilo que é realmente importante. Então, como fazer isso, De forma prática, receita e despesa. De onde vêm as minhas receitas? Para onde vão essas receitas? Nas despesas, por ordem de importância. E no final você dá lá o total de um lado e o total do outro. Tem que pôr o dízimo, tá? Eu vou falar de dízimo mais na frente. Normalmente quando fala de finanças, a turma fica esperando. Vai falar de dízimo. E a gente não sabe o que é que vem primeiro. Se a pessoa não dá o dízimo porque não se organiza, ou não se organiza porque não dá o dízimo. Mas vamos deixar o dízimo para depois, para não dar spoiler. Então, como é que eu faço isso? Como a Bíblia nos ensina. Tudo que eu vou começar, eu devo começar como? Como é que um crente, quando pensa em fazer alguma coisa, qual a primeira coisa que ele deve fazer? Tem direito? Orar, apresentar a Deus. Então, é a segunda coisa que normalmente nós crentes erramos. Está aqui já que eu pus no papel. Não.
Então eu preciso começar orando, pedindo a Ele sabedoria de como ser um bom mordomo daquilo que Ele tem nos dado. Pedindo sabedoria a Ele de como avançar profissionalmente, como ser mais econômico. E aí, para não ser só da minha opinião, nós vamos para outro texto. Quando for orar, eu preciso orar certo. Orar é fundamental. Agora, eu preciso orar certo. Então, Tiago, irmão de Jesus, nos ensina: de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras e contendas, os conflitos? Conflitos entre pessoas dentro de casa, conflito entre famílias, conflito entre nações. Esse nível de conflitos em várias esferas. Ele faz a pergunta: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, conflitos. Não tem porquê, guerras e conflitos. Aí ele diz: mas vocês não têm por quê? Porque não pedem. Mas quando pedem, não recebem. Porque tem gente que não tem porque não pede. Tem gente que diz: não, mas eu estou pedindo, mas não recebo. Aí ele diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, pois para gastar em seus próprios prazeres. Então, quer ter suas finanças organizadas, né? Gaste menos do que ganha. Maneira de fazer isso precisa ter planejamento. Na hora que eu vou planejar a minha vida financeira, e todas as áreas da minha vida, porque Billy Graham disse o seguinte uma vez: me mostre as finanças de um crente, que eu direi o resto da vida dele como é. É praticamente você encontrar uma pessoa desorganizada financeiramente, para as outras áreas dela estar organizada. Vocês já viram? Eu nunca vi. Eu não estou dizendo que se você organizar as finanças, você vai estar com tudo certo. Não. Agora é quase impossível você encontrar, não vou ser fatalista, né? Pessoa desorganizada na vida financeira para não estar desorganizada nas outras áreas. Por ser um princípio básico e que quando a gente não se determina a organizar aquilo, não consegue organizar as outras coisas. Então Tiago está nos ensinando: olha, você precisa pedir, mas você precisa pedir da maneira certa. Não adianta pedir porque você viu no Instagram sua vizinha, seu amigo, sua irmã, seu cunhado. E aí eu também vou pedir, porque ele está tendo, ele nem é fiel como eu. E eu não estou tendo, então agora eu vou pedir. Então, eu tenho que pedir, mas tenho que pedir da maneira correta. Senhor, não tem nenhum problema da gente também apresentar a Ele algum desejo que a gente tenha. A não ser assim: Senhor, eu quero ficar rico. Ele vai dizer: você é pobre porque não sabe que já é rico. Né? Aquele é pobre, cego e nu porque não enxerga. Agora, não é errado você pedir algo material. Você tem um sonho, tem um desejo. E Jesus também nos ensina, quando a gente pede algo a Deus, como é que a gente deve terminar a oração. Você tem vontade de fazer uma viagem? Ponha diante de Deus. Tem vontade de fazer um curso? Tem vontade de ter uma casa nova? Põe diante de Deus. Como é que Jesus terminou a oração mais aflita da vida dele aqui na terra? Contudo, seja feita a tua vontade. E aí você descansa. Porque se for da vontade dele, você vai ter. E se não for da vontade dele você ter, você não tem. E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável.
Então, se eu ainda estou inquieto, alguma coisa está errada. Eu não descansei no Senhor. Então, a gente tem que ter, nesse caso é importante ser sincero, né? Em vários casos, porque tem gente que diz assim, eu sou sincero, eu não consigo obedecer a Deus. E acha que, não, o ser sincero que eu estou querendo dizer é chegar e dizer, Deus, eu ainda estou inquieto, aquieta meu coração. Se não chegou o tempo, me faz descansar em Ti. Se for falta de ação minha, se for algo que eu preciso fazer, que o Senhor já determinou e eu não vi, abre os meus olhos, porque às vezes Deus já deu, Deus já mandou e a pessoa está com medo. Às vezes já viram aquelas cenas que o cara está querendo pular, né? Daquele bungee jump, tudo fecha o olho e tem que alguém empurrar. Então abre o coração para Deus e diz, Senhor, se for covardia minha, me empurra. Às vezes empurrar, sabe o que é? Perder o emprego, viu? Às vezes Deus tem algo melhor para você. Aí a gente está agarrado naquele negócio. E aí Deus, para você ir para o outro, você tem que sair desse. Aí você não toma, eu não estou aqui mandando ninguém pedir demissão. Pelo amor de Deus, vocês orem, é um assunto seu com Deus. Mas é muito maravilhoso quando você confessa a Deus a sua fraqueza, a sua falta às vezes de ação, mas pede a Ele, Senhor, se tiver que me empurrar, me empurra, porque eu quero estar no centro da Tua vontade. Eu não quero fazer feito aquele homem que o Senhor deu o talento e ele disse, não, Senhor, por medo eu guardei o talento. E às vezes a gente acha isso bonito, não, eu vou ficar aqui até Deus mandar mesmo, e a gente fica e Deus já mandou, Deus já falou. Então, o excesso de prudência é mais recriminado na Bíblia do que, às vezes, uma ousadia no intuito e no desejo de honrar a Deus. Mas a covardia não agrada a Deus. De modo geral, na Bíblia, Deus gosta mais de segurar o cara do que empurrar o cara. Podem olhar. Aí, Adinaldo, se não for, você já diz daí, não é verdade. De modo geral, você vê mais na Bíblia Deus segurando o cara do que empurrando. Então nós precisamos apresentar diante de Deus aquilo que está no nosso coração para que Ele filtre, para que o Espírito Santo e a palavra dEle filtre e separe aquilo que é desejo carnal, que é para esbanjar, que é para mostrar aos outros daquilo que é um desejo lícito, digno, justo, que honre a Deus. Para isso é importante fugir das tentações do consumismo. Aqui eu até escrevi consumismo descontrolado, mas de modo geral todo consumismo é descontrolado. Pessoas que quando estão ansiosas e nervosas, o tratamento que ela se prescreve é ir para o shopping comprar. Isso era antigamente, hoje a pessoa entra no Amazon, no Shopee, deitado na cama, no carrinho de compras. Então tem que fugir. Faça uma lista de tudo que você está desejando, de coisas, eu ia dizer principalmente as mulheres, viu? Mas os homens compram muito também. Guarde numa gaveta por 30 dias. Olha a dica, agora eu estou dando dica. Sapato, a roupa, não sei o que, essa coisa. Tá? Guarde e dobre. Já que a gente está espiritualizando, né? Apresente a Deus. Dobre, ponha na gaveta. 30 dias depois abra. Provavelmente a metade daquelas coisas você já não quer mais. Vocês pensaram que eu ia dizer que Deus ia mandar tudo, né? Apresenta a Deus, né? Aí Deus tira do seu coração, minha irmã. Ou manda. Para eu não ficar aqui só do contra, eu posso contar, né, Dinaldo, assim, fazer igual o apóstolo Paulo. Conheço um homem, né? Aí a Bíblia fica na dúvida se ele estava falando dele ou não, aí fica pela interpretação. Mas eu vou dizer a verdade, era eu mesmo. Década, ai meu Deus, vai entregar tudo agora aqui. Nos anos, já nesse século,
Tinha uma convenção no Rio de Janeiro, eu queria muito ir para essa convenção. E eu não podia ir. Faltando dinheiro. Mas eu queria ir para aquela convenção. Aí eu orei, Senhor, se for da tua vontade, como eu estou dizendo aqui a vocês. Aí, no prédio que eu morava em Recife, tem um irmãozinho. Todo prédio tem um irmãozinho, não tem? Normalmente. Da Assembleia, do fogo, que vai varrendo, vai cantando, vai lá. Hoje diminuiu, viu? Que o povo, os crentes estão perdendo o fogo. Esse irmão, quando eu fui chegando no carro, ele, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aí ele já tremeu, né? Está faltando gente que treme, viu, Edinaldo? Eu, muito tradicional, já estava meio renovado, mas ainda muito tradicional. Meu Deus do céu, misericórdia. Aí ele disse, irmão, prepara as malas que Deus vai lhe levar na asa de ferro. É asa de ferro, é, Edinaldo, que chama? Que eles chamavam antigamente. Alguém sabe como é que um pentecostal mesmo chama o avião? Na asa dura, né? Asa de ferro. Prepara a mala e ele batia. Que quando Deus quer assim, eu, Senhor, aí eu criei, né? Porque foi realmente na unção, eu criei. Para encurtar a história, a gente voltar aqui para a palavra, sem sair dela. Aí eu chego na empresa que eu trabalho, o dono da empresa tinha viajado para o Rio e para São Paulo, esse congresso era no Rio, e ele me chamou e disse, Renildo, eu fiz umas visitas ótimas, eu trabalhava num hospital em Recife. E eu vi que os hospitais que eu conheci, é muito importante você visitar. Veja aí no calendário qual é a data que você pode ir. Aí eu peguei o calendário, né? A data da convenção. Aí ele, você vai na convenção, era sexta, sábado e domingo pela manhã. Você programa aí a viagem para... Você vai na quarta, a convenção era sexta à noite. Aí você visita quinta e sexta e aproveita e fica o final de semana no Rio. Como diz na Assembleia, é para quem crê. Eu relembrar disso agora, que não estava aqui anotado, está servindo para mim, se não servir para vocês. Porque a própria palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E às vezes a gente esquece das promessas de Deus para a nossa vida, porque passaram muito tempo e elas não se cumpriram. E a gente esquece de todas as outras que Deus prometeu e cumpriu. E um dia eu estava num culto e a irmã, Deus tomou lá uma irmã e depois dessa eu já estava mais pentecostal, né? Agora o negócio funciona. Aí Deus tomou lá uma irmã e disse para outra que estava meio desanimada e tudo, põe na porta da geladeira a lista de tudo que Deus já fez na tua vida. E às vezes a gente precisa, para aqueles que têm um caderninho, para aquele que anotou, olhar de novo aquilo que Deus prometeu e já cumpriu. Porque Ele é o mesmo que prometeu naquela época, que já cumpriu e que está para cumprir aquilo que ainda não aconteceu. Então nós precisamos trazer sim à memória aquilo que nos dá esperança. E às vezes o que nos dá esperança é relembrar. A gente vê isso em todo o Velho Testamento. É quando o povo está enfraquecendo, Deus vai lembrando, vai dizer, lembra que eu te tirei da terra do Egito, que eu te fiz passar pelo Jordão. Então é tempo da gente confiar na palavra, fugir das tentações, fugir da pressão da mídia. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil. A mídia quer dizer o que a gente comer, o que a gente vestir, em quem a gente votar, o que a gente pensar e no tipo de Deus que a gente tem que crer. Mas o melhor é não crer em nenhum para a mídia. Então o consumismo da mídia é o básico, é o mínimo, mas se a gente não tomar cuidado, a gente é determinado por ela, é fugir dela. A mídia fica dizendo, você precisa, você precisa, você precisa. Então, regrinha lá da lista na gaveta, tá? Façam e depois contem a Edinaldo. Depois de 30 dias, a metade daquela lista, você vai dizer, isso aqui eu já não preciso, isso aqui já saiu de moda, isso aqui já apareceu outra coisa mais importante. Isso aqui Deus mandou, não vou precisar comprar. Isso aqui Deus já deu outra estratégia. Porque atenua a ansiedade. Dos maiores males da nossa sociedade, depressão e ansiedade. Excesso de futuro.
precisamos descansar no Senhor. Fugir da pressão dos amigos e da família. Isso também não acontece aqui, né? Só em outros lugares. A pressão da família, às vezes dentro de casa. Por isso que nessa circunstância da administração, que tem a responsabilidade de toda a família, muitas vezes, dependendo da idade e tudo, os filhos precisam participar desse ordenamento das despesas. Não para eles ditarem o que deve ser, mas para eles aprenderem que há limitações. E às vezes os pais e as mães não querem demonstrar para o filho que tem limites. Querem suprir tudo o que não tiveram, que não tivemos, aí eu quero dar para o meu filho. É um excelente desejo, mas que na prática não funciona. Então é importante fugir dessa pressão dos amigos, dos parentes e da família. Lucas 12:15 diz: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É muito bom deixar bens, juntar patrimônio, mas isso como consequência de uma vida dedicada a Deus, a honrá-lo, e o fruto do trabalho, da bênção de Deus sobre o nosso trabalho, ter bênção. Mas esse não pode ser o que define a nossa vida. Por isso que o Senhor Jesus nos alerta em dizer, olha, não faça da sua vida a lista de bens é o que vai definir você. Então isso é um lado do extremo. Existe um extremo menor, em número menor, é verdade, mas é o outro lado, é da pessoa que não gasta. Cada vez a gente encontra menos dessas pessoas, tá? Porque a maioria aqui gasta. Mas tem, não tem? Alguém disse aí, mas tem. Eu não sei nem quem foi. Aí fica com medo de olhar, né? Assim, né? Então fica lembrando de alguém que ficou em casa. Mas é tão danoso, ou quase tão danoso, quanto um gastador desenfreado, é o que é dominado pelo dinheiro. Porque a avareza é um pecado, porque em Lucas 16:13, aquela passagem famosa, vocês não podem servir a dois senhores, a Deus e às riquezas. Então, enquanto tem, por isso que esse é o problema, o crente tem que viver em equilíbrio. Nem um gastador desenfreado, porque diz, o dinheiro não me domina, dinheiro é para isso mesmo. Não tem um meme que diz assim, eu gasto meu dinheiro é com isso mesmo, eu ganho meu dinheiro é com essas coisas mesmo, aí é só luxando. Do outro que diz, não, eu não vou gastar, é acumular, ter. Feito um homem que disse, eu vou derrubar os celeiros, vou fazer outros maiores. E Jesus diz, louco, hoje à noite vão pedir a tua alma, o que é que você tem para entregar? Equilíbrio. Eu nem vou deixar o consumo me dominar, nem vou deixar o dinheiro me dominar. Precisamos ter equilíbrio. Vamos passando as folhas, só tem 12, tá? Tem mais quanto tempo, Edinaldo, aí, mais ou menos? Vai dando a dica aí, com aquele papelzinho, só do tempo que o cara aparecia com papelzinho. O relógio não tem, né? Tem que ter um relógio. Mas aí a gente fica olhando, o povo percebe que a gente está com medo do horário. A gente só faz assim, né? Então, a importância do trabalho. Gênesis 2:15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Essa é a primeira referência de Deus dando trabalho ao homem. A gente acha que Deus deu trabalho ao homem como uma maldição por ele ter aceito a maçã que a serpente ofereceu a Eva comeu e deu a ele. Quem achava que era isso? Não precisa levar. Mas em um tempo eu achei, porque Deus lá na frente diz, do suor do teu rosto. Ali é outra, ele vai dificultar a situação. Mas a primeira referência, Gênesis 2:15, é Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Adão não ficava só curtindo, não, ele trabalhava. E a velho clichê, o trabalho dá dignidade ao homem. Hoje em dia há pessoas, não aqui, nem que vocês conheçam, preguiçosas.
que não querem trabalhar. 25, 30, 35 anos dentro da casa dos pais. Não recebi nenhum recado de ninguém, viu, para dizer isso. Porque não encontrou ainda o que ama fazer. Você já deve ter escutado isso, pelo menos na internet. Eu ainda não encontrei o que eu gosto de fazer. Como eu já denunciei aqui minha idade, eu sou de um tempo, não vou incluir mais ninguém nisso, de que se você não encontrou o que você ama fazer, ou, aliás, se você não faz o que você ama, aprenda a amar aquilo que você faz. Eu estou num lugar, um negócio que eu faço que eu não amo. Aprenda a amar. Porque se num negócio que você não ama fazer, você faz com amor, quando você encontrar o negócio que você realmente gosta de fazer, não tem quem lhe segure. Que há um versículo que diz: fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A gente acha que isso é só no dízimo. Eu estou ganhando pouco, eu vou dar o dízimo, eu vou ganhar muito. Isso serve para várias áreas. Se você honra a Deus num trabalho que você não gosta, Deus vai lhe honrar lhe dando um que você gosta. Agora, Deus não gosta de menino birrento que diz: não, se não é do jeito que eu quero, eu também não vou fazer. O meu patrão não merece. Meu colega é chato, meu chefe não merece. Quando nós aprendemos que tudo que nós fazemos para Deus, o chefe é um detalhe. Está ali para você aprender a ter paciência. Eu também sou do tempo que quando a gente tem um chefe ruim, é uma oportunidade que Deus está nos dando de orar por ele. Esse irmãozinho lá da Assembleia, ele dizia assim: meu irmão, tem uma moradora aqui que está me perseguindo. Mas o irmão sabe como é, né? Eu estou orando. Porque quando a gente ora, ou ela muda, ou se muda, ou o que mais? Ou Deus abre a terra. Eu digo: não, meu irmão, deixa só na primeira e na segunda. Né? Deus abre a terra. Claro que a gente não vai orar pedindo que Deus abra a terra, mas você vai dizer: Deus, tem misericórdia dele, tem misericórdia dela. Ela está agindo assim porque ela não te conhece. Aí você vai dizer: e a minha que é crente? Essa que precisa de oração mesmo. Esse é que precisa de oração. Orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem. Você não vê ninguém arrependido por ter orado por alguém que o perseguiu, que o maltratou. Porque quando nós não oramos, eu também aprendi um outro clichê: nós nunca oramos pelas pessoas das quais nós falamos mal. Vou dizer de novo: nós nunca oramos pelas pessoas das quais nós falamos mal. Agora vou dizer o inverso: nós nunca falamos mal das pessoas pelas quais nós oramos. Entenderam? Então, ficar falando mal da pessoa não vai resolver no grupinho. Então, na hora que você passa a orar por aquela pessoa, você já não vai fazer mais parte do grupo que fala mal dela. Porque é incoerente. Como é que você está apresentando a pessoa a Deus se você está falando mal dela? Não dá. Isso já aconteceu comigo. Tinha uma pessoa há muitos anos. Graças a Deus, ultimamente, Deus tem me abençoado pessoas legais. Permaneça assim. E era uma pessoa tão chata e tudo. E aí, Deus botou ela na frente da minha mesa para desabafar. Dizer... Ela não era crente, né? Um horror assim da vida e tudo, botou lá na minha frente. E aí eu caí na besteira de dizer: eu vou orar por você. Aí comecei a orar e no outro dia já chega o povo: você viu fulaninha de tal? Aí eu... Peraí, eu estava apresentando ela a Deus. Aí agora eu vou apresentar ela o inimigo, a fofoca? E aí parei de falar mal dela. Essa mulher se converteu. O marido se converteu. Veja como Deus usa até uma mula feito eu. Usou outras pessoas. Mas o despertar dela de buscar Deus foi nessa conversa que ela teve. E eu me comprometi em orar por ela. Porque ela disse: Renildo, meu marido está me traindo. Arrasada. Tem jeito, vamos orar. Eu me comprometo a orar por você.
O marido dela hoje hoje não, já. 5 anos depois, reviravolta completa na vida dela. Em 5 anos, o marido dela era pastor de uma grande igreja em Recife. Se não fosse eu, seria outro que Deus levantava, porque eu creio que quando Deus tem propósito na vida de uma pessoa, Ele faz. Agora é a gente saber se a gente quer fazer parte do plano de Deus ou do plano do inimigo, de falar mal, de atrapalhar. E isso não estava escrito aqui, essa parte. Estou falando agora. Então, a gente precisa ter maturidade para seguir o tema e obedecer aquilo que a palavra diz. Então, está perseguindo, vai orar por ela. Abençoa mesmo a vida dela, mas é de verdade. Não é feito, às vezes a gente diz assim, fulano é uma bênção. Já ouviram alguém fazer isso? Para não dizer que ela é ruim, ela é uma bênção. Mas dizer com o sentido, fulano de tal, ela vai ser uma bênção. Né? Não adianta dizer que ela é com um sentimento contrário. Não, Deus vai abençoar a vida dela. Abençoa a minha, porque não vai abençoar a dela. Então vamos voltar aqui agora para uma outra polêmica. Então, nós precisamos trabalhar. As pessoas, se não houver uma mudança, a próxima geração possivelmente vai ser uma geração, é a primeira vez na história que a próxima geração provavelmente será mais pobre do que a geração anterior. No Brasil e possivelmente no mundo. A maioria veio de família mais pobre, o pai que não estudou direito. Não é assim que a gente, de modo geral, as gerações foram melhorando. O avô que não estudou, que era vaqueiro, né, que tinha uma vendinha, veio melhorando. Nos últimos anos, por vários fatores, eu não quero colocar a culpa só nisso, há uma estagnação dessa falta de cumprir a palavra do trabalho, do homem, da mulher, realmente se abraçar e enfrentar o problema, em vez de ficar deitado no sofá, trabalhando, entre aspas, no Facebook, no TikTok, achando que vai ficar milionário, como alguns ficaram no TikTok, e tem esse desafio pela frente. Então, o trabalho é fundamental. E eu vou acelerar para passar as 12 páginas. Então, vamos para o terceiro ponto. Nós falamos de orar, nós falamos de, dentro do planejamento, orar, o trabalho, e agora a importância da mulher nas finanças saudáveis. Vocês acham que tem importância da mulher nessas? Hein? Então, o Senhor, Deus, em Gênesis 2,18, declarou: não é bom que o homem esteja... Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Como eu sei que aqui já é uma igreja de pessoas maduras, não acredito que ainda tenha conflito quanto ao papel do homem, quanto ao papel da mulher, quem é o cabeça da igreja, né? Se tiver, vocês resolvam depois com o Edinaldo, não é tema para hoje, tá? Mas para as mulheres não ficarem de cara feia para mim e dizendo, ele está lendo ali de que Deus deu uma ajudadora, uma auxiliadora, e a gente tem na cabeça que ajudador e auxiliador é alguém inferior. Também vocês consultem com o pastor de vocês. Um dos sinônimos da palavra Espírito Santo é auxiliador, ajudador. Você vai para a palavra original de que aparece Espírito Santo na Bíblia, e essa palavra de que Deus deu uma ajudadora para o homem é a mesma palavra. Tá? Então, só para vocês, mulheres, ficarem tranquilas, que não tem uma função inferior, tem uma função diferente. Porque eu não acredito que o Espírito Santo seja inferior na Trindade. Vocês acreditam? Mas ele tem função diferente, ele tem papel diferente, ele teve e tem momento diferente. Quando a gente pega Atos dos Apóstolos, você tem lá o Velho Testamento, a ação... Aí vai Trindade, vai ser você depois que ajuste aí, tá, Edinaldo? Mas, resumidamente, no Velho Testamento a gente vê quem mais agindo? Deus, Jeová, não é isso? Vem Jesus, e quando Jesus é levado aos céus, o que é que ele diz? Vou mandar quem?
Consolador, o Espírito Santo, um ajudador. Vocês vão ter um ajudador. Então, só para deixar claro que existem papéis diferentes e um não se sobrepõe ao outro. Então, essa é a importância da mulher. Então, para não ser nada de opinião minha, eu só vou, em relação à importância da mulher, eu só vou ler a Bíblia. E vocês fazem com a Bíblia o que vocês quiserem. Provérbios 31, e aí vai de 10 a 18, eu vou ler. Uma esposa exemplar. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem, nunca o mal, todos os dias da sua vida. Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os da casa e dá tarefa para as suas servas. E para não dizer aqui que a mulher só trabalhava em casa, veja o próximo versículo. Ela avalia o campo e o compra. Eu estou falando de um texto de 3.000 anos. Você tinha a mulher com o papel de avaliar, de comprar. Não era só um papel de casa. E com o ganho ela planta uma vinha, menos uma folha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante toda a noite. Essa parte vocês discutem em casa, tá? Essa parte da lâmpada. Uma mulher nunca é neutra num casamento. Já ouviram dizer isso? Ou ela põe o homem para cima, ou ela põe o homem para baixo. Então, o homem é o cabeça, o homem é quem lidera, mas liderar significa, na maioria das vezes, se sacrificar mais. Então, não quero que saiam daqui com a disputa quem é que é mais o culpado por estar gastando mais, ou o outro que está retendo mais. Não é para isso. É para entender de que num casal existem papéis diferentes. Às vezes, um tem mais habilidade com finanças, com os números do que o outro. Mas isso não dá o direito do outro de se excluir, deixar tudo com ele, fazer de conta que não está sabendo de nada, mas sabe que a coisa não está boa. Ou da outra, né, da mulher dizer, não, isso é um papel dele. Eu vou gastando, se ele não está dizendo nada. Então, assim, é para compreender a responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. A Bíblia ensina o perfil da mulher. Por outro lado, o homem precisa ser aquele que lidera. O cara que toma a frente, o que não tem medo de trabalhar, que entrou em dificuldade, que pode sim, principalmente na situação econômica que o nosso país vive, e a mulher vai dar apoio a ele naquela hora. E ele não vai desmoronar. Se for para desmoronar, desmorone na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Mas ele não vai perder o papel de líder, porque está momentaneamente sem um emprego, sem uma fonte de renda. Então, a importância da mulher nas finanças, no casamento como um todo. E aí, para a gente se aproximar do final e tranquilizar vocês, que já está no tempo, alguém pode me dizer, muito bem, eu faço tudo isso que você disse aí e minhas finanças ainda estão ruins. E agora, o que é que eu faço? Continuo travado. Estou desempregado, não consegui emprego. Existem circunstâncias, né, momentâneas que Deus permite para o aprendizado, para o crescimento. Então, não quer dizer pelo fato de você ainda estar passando por alguma dificuldade, seja pelo fato de ter cometido erros no passado. Às vezes é uma situação que Deus está permitindo para o crescimento. Aquela velha regra, por que sofremos? Nós sofremos às vezes porque pecamos, nós sofremos às vezes porque precisamos aprender alguma coisa, e às vezes a gente sofre para a glória de Deus. Então, está passando por algum motivo, uma situação ainda? Então, tem ainda um pequeno checklist. Pode ser um momento desse que Deus está dando a oportunidade de você se aproximar mais dele. Vocês já devem ter escutado
Gente que não tenha tempo para Deus, aí Deus põe o cara lá em casa, ou às vezes no hospital, para ter tempo para falar com ele. Mas às vezes a gente precisa se perguntar: é lícita a minha fonte de renda? Eu ganho dinheiro num negócio que não atinge o reino de Deus, que não é contrário ao reino de Deus. E eu não vou dar aqui para vocês lista, isso aqui não pode trabalhar num bar, num restaurante, porque tem cerveja, não vou dar isso. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações. O árbitro é o que decide. Tem situações que Deus vai permitir que o cara trabalhe no lugar como botou os servos dele servindo na Babilônia. Servindo no reino da Babilônia, mas servia a Deus. Estava no reino, mas não fazia parte dele. Você pode estar trabalhando num bar e não fazer parte da cultura do bar. E pode trabalhar numa igreja e fazer parte da cultura do mundo. Na fofoca, na mentira, na maledicência. Então entenda que não é o lugar, é o espírito e o coração no qual nós colocamos ali o nosso trabalho. Mas eu preciso perguntar, é lícito? Porque no Rio de Janeiro, vocês sabiam que tem traficante que dá o dízimo? Né? Então, nós vamos dizer que um negócio desse é lícito? É uma vergonha, às vezes, para o crente que tem um trabalho lícito e não dá o dízimo. Né? É uma vergonha, mas não é por fato dele dar o dízimo que é um trabalho, uma fonte de renda digna, porque não é, porque é à custa da desgraça dos outros. Então, essa é a primeira pergunta. É lícita a fonte de renda? E a outra pergunta é: tenho trabalhado de forma digna e honesta? Às vezes o lugar é lícito, o tipo de trabalho é lícito, mas a forma como eu trabalho não é digna diante de Deus. E Deus, por zelo conosco, para que a gente não se ensoberbeça e ache que esse modelo que eu estou trabalhando, Deus está abençoando, Ele aperta. Então vocês vão responder isso a vocês mesmos. Abacuque 2,9 diz: ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr no seu ninho num alto lugar e escapar das garras do mal. Então, Deus não se alegra e não abençoa riquezas mal adquiridas. Então, se está numa situação dessa, num lugar desse, peça perdão a Deus, peça direção, estratégia de como sair, de como mudar, para que Deus o direcione. E aí a pergunta que eu dei o spoiler lá atrás: eu sou dizimista, sou ofertante? Aqui ainda fala de dízimo, não fala não dessa igreja? Porque tem umas igrejas que dizem que não, o dízimo já é do Velho Testamento, não tem nada. Normalmente é igual dizer que dinheiro não traz felicidade, né? Só diz isso quem tem muito. Já ouvi essa frase, né? Então assim, a Bíblia está lá, o Velho Testamento, no Novo. Tem aquela parte que Jesus fala dos fariseus, e ele diz: vocês fariseus dão os dízimos do coentro e da hortelã, mas não cuida dos pobres, não faz a minha justiça. E vocês poderiam fazer tanto uma como as outras coisas. Então Jesus não aboliu o dízimo. O dízimo, na verdade, é a oportunidade que Deus nos dá para reconhecer que tudo vem dele, reconhecer de que eu preciso dele, não ele de mim, porque a gente acha que dando dízimo, a gente às vezes, né? Eu estou ajudando Deus. Não, Deus está dando uma oportunidade da gente se ajudar, a não deixar o dinheiro tomar conta da nossa mente, a ter a oportunidade de fazer valer aquele versículo que Jesus diz: é melhor dar do que receber. É uma forma de retribuição àquilo que Deus já nos deu. Puxa, é uma oportunidade de lembrar isso toda a vida, porque nós, seres humanos, somos fáceis de esquecer as coisas. E Deus está dando essa oportunidade. Então, preciso ser honesto. Eu não posso enganar a Deus. Eu preciso compreender que é necessário honrar a Deus com todas as áreas da minha vida, com todos os meus talentos, com todos os frutos do meu trabalho. Que preciso ser maduro na mordomia, nos serviços e também nas minhas finanças. Sem barganha, sem troca, sem medo. Porque senão o devorador vai tomar conta. É possível que tenha mesmo um devorador. No Velho Testamento tinha. E assim,
Quem já teve a experiência de, eita, não vou dar. Vou dizer uma coisa aqui que não é de crente, viu, Ednaldo? Dá um azar, meus irmãos. Olhe, o caba gasta mais na farmácia, no carro. Olhe. Alguém pode dizer, não, esse negócio de devorador. Eu digo, eu não sei se devorador, mas que o caba gasta com outra coisa, aparece. Mas não é esse o motivo pelo qual que Deus quer que a gente dê o dízimo por medo, ou por troca, ou para ganhar de volta, porque eu vou dar e Deus vai me abençoar. Tem uma amiga que me disse assim, eu realmente estou me aproximando. Nildo, eu estou com um problema nos terrenos ali enganchado e tudo. E eu estou pensando em fazer, sabe o quê? Se Deus destravar aqueles terrenos, eu vou dar uma oferta, além do dízimo, eu vou dar mais uma oferta de 10 mil reais. O que é que tu acha? Eu parei, parece ser um negócio bom, né? Os terrenos eu acho que valiam uns 200 ou 300 mil, um negócio bom que você está fazendo com Deus, né? Você vai dar 20 a ele, mais 10 de bônus a Deus, e ele vai lhe dar 300. Aí eu disse, meu irmão, é mais ou menos assim. Minha filha vai viajar e diz, pai, me dá aí 1.000 reais que eu vou e te trago um presente de 150. Qual é o pai que gostaria disso? Não é melhor o filho dizer assim, pai, eu vou viajar, me dê 1.000 reais aí para eu levar na viagem? E quando voltar da viagem, dizer, pai, eu lembrei do senhor, tome aqui um presente de 10, de 50. O pai vai ficar muito mais feliz e satisfeito do que o filho, antes de ir, está trocando com o pai o dinheiro que já é dele, querendo dar um presente ao pai com o dinheiro do pai. Já viram isso, né? Eu me dê porque aí eu lhe dou. Se meu irmão, peça a Deus para Deus destravar os terrenos. Não faça barganha, não. E Deus está preso. O terreno lá está bloqueado. Libera o terreno. E depois você deu o dízimo, deu uma oferta. Não fique negociando com Deus, não. Você vai negociar com quem não precisa do seu dinheiro. Deus não é Deus de barganha. O que é que eu posso dar a Deus que Deus já não tenha? Não, meus irmãos, não é por isso o motivo, e sim porque é uma das formas que Deus escolheu para que honrássemos a Ele. Todos os momentos que recebêssemos alguma coisa, lembrássemos de que é bênção, eu trabalho isso, mas se Deus não me abençoar, eu não vou prosperar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Coríntios, eu vou passar para a última página. Diz, só para reforçar essa parte, cada um dê conforme determinou em seu coração. Coríntios 9, de 7 a 10. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não é quem dá com negociação, é quem dá com alegria. E ele termina, vocês vão ler o texto todo, dizendo, aquele que supre a semente e ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E aí, meus irmãos, para Edinaldo se preparar para vir para cá, para a gente orar, eu creio que é um tempo de apresentar a Deus as nossas angústias com relação a essa área, os nossos pecados, os nossos talentos, que talvez a gente esteja retendo, aquilo que Deus nos entregou para que a gente cresça, para que a gente prospere, para que a gente seja um instrumento na mão dele de bênção na vida de outras pessoas. Eu lembro que há muitos anos eu fiquei desempregado e eu tenho bons e grandes amigos. E um deles chegou para mim e disse assim, Renildo, você está precisando de dinheiro, você quer dinheiro? Raríssimo isso, né? Alguém oferecer dinheiro assim, e o risco de eu dizer sim? Mas aquilo, creio que Deus usou para mostrar assim, como é melhor dar do que receber. Eu, graças a Deus, não precisei. Mas como foi bom ele poder fazer isso comigo, um irmão. Então, é tempo da gente apresentar esses talentos e talvez Deus toque no nosso coração de a gente se oferecer para alguém, ainda que não seja o dinheiro, seja o tempo, seja os ouvidos. É tempo de mudança na nossa vida, eu creio.
É tempo de ajuste e tempo de conserto. Talvez seja tempo de pedir ajuda. Às vezes, a maior dificuldade, Deus nos põe numa dificuldade, para que a gente supere a barreira do orgulho, para pedir ajuda a alguém. Talvez não seja pedir dinheiro, mas pedir uma orientação, pedir um conselho. Porque a gente tem uma imagem de ser uma pessoa tão crente, tão exemplar, que parece que não tem nada errado na nossa vida, e a gente está passando por uma dificuldade, que aquela pessoa pode me dar uma dica, uma palavra de Deus, mas o meu orgulho me impede. Eu não sei exatamente o que você precisa, mas eu sei o que eu preciso, e Deus sabe qual dessas etapas você precisa colocar diante de Deus. E eu os exorto a ler, eu não vou ler todo aqui, mas vou deixar para vocês lerem Mateus 6, 25 a 34, mas eu vou ler o primeiro. Portanto, lhe digo que não se preocupem com suas próprias vidas, nem quanto ao que há de comer ou de beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e os corpos mais importante do que a roupa. Aí vocês leem todo, e eu termino com: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Creio que tenha sido isso que Deus colocou para falarmos com vocês nesta noite. Então, chamo Edinaldo para vir orar, e vocês ponham-se diante de Deus. Fiquem de pé para nós orarmos, e eu começo orando e Edinaldo termina. Deus amado, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, e tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor falou com eles, apesar das minhas limitações, pois o teu Espírito é poderoso para, até com as minhas falhas e as palavras trocadas, de ajustar no coração de cada um aquilo que o Senhor planejou falar com eles nesta noite. E como eu disse no início, que sejamos não só ouvintes, mas praticantes. Dá, ó Senhor, resposta a cada um deles, as suas questões. Se por acaso alguém precisa, ó Deus, de um sinal de fé, de um sinal de que o Senhor ouviu as suas orações,